Muito obrigado, muito boa noite. A gente agradece a casa pelo convite, agradece a USE porque a palestra de hoje, o encontro de hoje, tem a ver com o terceiro ano em que a USE promove reflexões sobre a paz, e agradece o convite da casa. Aí o nosso 68 e os 68 anos do Seara de Jesus. De um trabalho notável, um trabalho que é destaque, que é reconhecido na cidade de Santos, na região, no estado de São Paulo. Muito interessante, muito necessário esse trabalho. E o tema? Será que é necessário? O que vocês acham? Paz. Será que a paz mexe com a gente? Será que a paz é uma meta? O que vocês acham? Pensar sobre a paz é pensar sobre a violência. E a violência é um fenômeno multifacetado. A violência afeta todas as pessoas. Não há pessoa que não se sinta afetado pela violência. Mas há muitas violências e cada uma mexe com as pessoas de um jeito. Quando a gente pensa em paz e em violência, alguns de vocês já pensaram nas guerras. Essas guerras bárbaras que têm sacudido o planeta. Pode-se dizer que nunca deixamos de ter uma guerra na história humana, infelizmente, mas esses são momentos tristes que equivalem àquele final de milênio da Guerra Fria, onde o fantasma atômico estava pairando sobre a humanidade. Eu não vou dizer se é mais ou se é menos, mas agora paira também e nunca deixa de nos ameaçar. Mas as guerras são um absurdo mesmo e mexem com a gente. Mas tem um outro tipo de violência que também mexe muito conosco, que é a violência urbana. Essa violência dos crimes, dos assaltos, dos sequestros, dos assassinatos, do crime organizado. E essa é uma preocupação que ninguém pode dizer que é menor. E que vai mexer mais com as pessoas conforme a história de vida de cada um. Dessa vida ou de outras. Tem espíritos encarnados hoje que vêm traumatizados de situações de guerra. A guerra é terrível, traumatiza, tem eventos muito marcantes. Mas também tem pessoas que nessa vida e em outras ficaram igualmente ou mais até traumatizados pelo crime, pela violência urbana, pelo ataque pessoal. E ainda há um terceiro tipo de crime, de violência que a gente passa, que é a violência mais nas relações humanas. A violência que a gente tem vivido no casamento. Nós estamos numa pandemia de feminicídio. Chega a ser uma barbárie, é impressionante como hoje as pessoas, especialmente homens desequilibrados, vivem fim de relacionamento, eventualmente até traições, muitas vezes imaginárias, e enfrentam isso com o assassinato de suas parceiras. É uma tragédia terrível que a gente está vivendo, muito forte, mas também nós temos outras tragédias, pelo menos tão absurdas quanto essa, como a pedofilia, como abusos de todo tipo, violência intrafamiliar. São tempos difíceis. Qualquer uma das três violências é terrível, mas não nos impacta igualmente, impacta a gente de acordo com as feridas abertas. Nós trazemos feridas abertas na alma. E essas feridas abertas, ferida é uma coisa que se eu mexo, se eu encosto em você, dói especialmente. E ninguém pode estabelecer competições, nem falar a sua dor é menor, a sua dor não tem importância. A dor que dói mais é sempre a que a gente vive. E
eu digo para vocês que, além da prioridade da USE, da prioridade do mundo, da nossa prioridade pela paz, há uma prioridade que todos nós precisávamos refletir sobre ela. No Sermão do Monte, que é dado como o coração do Evangelho, nas bem-aventuranças, que é dado como o coração do Sermão do Monte, Jesus reserva uma prioridade muito interessante para a paz. Ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa é daquelas frases que merece uma reflexão, que a gente já vem ouvindo há bastante tempo. Infelizmente, o Evangelho, as passagens do Evangelho, praticamente ninguém desconhece. Todos nós conhecemos, mas refletir, nos direcionar sobre ela, é um passo adiante extremamente necessário. Porque, vamos e convenhamos, essas violências todas do mundo, o que a gente pode fazer para acabar com elas? Com a guerra, com a violência urbana, com a violência interpessoal. Nos afeta muito, mas a gente tem poderes para acabar? Para diminuir pelo menos essa guerra? Fora? O que vocês acham? Muito, muito, muito pouco. E o que a gente pode é através do caminho mais desprezado da paz. Qual é o caminho mais desprezado? Aquele único que só nós podemos fazer. Tem um caminho da paz que só compete a cada um fazer, que é a paz interior. E na minha interpretação, o Evangelho nunca tem interpretação final. A minha interpretação, quando Jesus fala dos mansos, são seres que fizeram a paz onde? Não é? Manso não é uma pessoa que promoveu a paz, como maravilhosamente Mahatma Gandhi fez na independência da Índia. Não é uma pessoa que promoveu a paz como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, como Madre Teresa, Irmã Dulce. O manso é aquele que promoveu a paz nesse único território que só compete a cada um, que é dentro de nós. E qual a importância Jesus dá para aquele que estabeleceu a paz interior? Qual é a recompensa? Porque no Sermão do Monte, Jesus anuncia as bem-aventuranças daqueles que fizeram conquistas espirituais e dá recompensas para cada uma dessas conquistas. No caso da mansidão, a recompensa é herdar a terra. O que não é autoexplicativo, o que precisa ser refletido, senão a gente não entende. É ininteligível essa coisa de herdar a terra, porque nós já estamos na terra. Como é que eu posso falar para algum de vocês que vocês vão herdar o carro que vocês já possuem? Que vocês vão herdar a casa que já é vossa? Dá para entender isso? Como é que alguém pode herdar alguma coisa que já é dele? Nós já estamos na terra. Como é isso de herdar a terra? Não é fácil de entender. A maioria de nós, a nossa cultura religiosa, veio formando na nossa mente uma ideia pelos profetas que ascensionaram, por Nossa Senhora que ascensionou, por Jesus que ascensionou, que quando um espírito evolui, ele ascensiona, ele sai. Não foi isso que os espíritos anunciaram na transição planetária para nós. Eles falaram que os melhores ficarão. Os que sairão da Terra serão exatamente aqueles que não acompanharem a transição planetária. Então é exatamente o oposto do que a cultura religiosa vem passando para a gente. Aí fica claro o que é herdar a Terra. Herdar a Terra é para aqueles que receberem essa terra em transformação. Não são só as criaturas individualmente que fazem a sua evolução, a coletividade da terra está evoluindo,
E para nós fazermos jus à terra em regeneração, nós precisamos estar em regeneração. Ok? Para a regeneração proposta por Jesus, para o nosso mestre, o nosso professor, qual é a nota 10? No projeto pedagógico de Deus expresso por Jesus, qual é o valor máximo? Essa vai cair na prova. Gente, nós somos a classe de recuperação. Se a gente não souber o que vai cair na prova, tá feio o negócio. Vamos lá de novo, vai. Vocês vão ter uma outra chance. No projeto pedagógico de Deus, expresso por Jesus aos homens e às mulheres, aos seres, qual é o valor máximo? Qual é a nota 10? O amor. O amor. Mas não é qualquer amor. Porque a gente fala que ama comprar sapato, que a gente ama pizza, que a gente ama... Até você encontra duas pessoas que gostam de pet na rua, elas elogiam tanto os cachorros, os gatos, que fica implícito que cachorro, animal sim. Ser humano? O que é isso? Que amor é esse? Quando Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento da terra, ele foi claro. Ele falou de 3 amores que na verdade são um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não basta, é redundante falar, mas nós não entendemos nada disso. Não entendemos nada disso. Até hoje você vai em clubes de servir, maçonarias e centros espíritas, e as pessoas falando da importância do altruísmo, que o altruísmo é o grande valor. Altruísmo é uma palavra que vem de altros. Altros quer dizer outro. Altruísmo é a pessoa que só pensa nos outros. Só pensar nos outros não é uma coisa bacana? Não. É horroroso. Horroroso. As nossas vós foram ensinadas que mulher boa só pensava no marido e nos filhos. Isso foi bom? Não! Isso é horroroso, gente. Quem é o Maurício para falar? Realmente não sou nada. Mas Jesus falou que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Nem nós mais importantes que os outros, nem os outros mais importantes que nós. Parece pouco, gente, mas é revolucionário. Tanto é que nós, instituições honoráveis, respeitáveis como essas que eu citei, os próprios centros espíritas, ficam elogiando essa coisa de viver para os outros. Não é para viver para os outros. Até porque a gente ajudando os outros, a gente é o beneficiado. Como um dos grandes mestres do mestre falou, é dando que se recebe. Esse negócio de viver para os outros não é um projeto bom. Na prática, não é prático. Você conversa com um salva-vidas e ele vai falar o quê? Se tiver alguém se afogando e você não souber ajudar, não se meta. Não se meta. Porque é instintivo que alguém que está morrendo, que não sente nada debaixo dos pés, que está apavorado, quando aparece alguma coisa sólida e alguma coisa pode ser você, ele pega você e... Quando se vocês alguma vez viajaram de avião com uma criança, a orientação é a mesma. É mais ou menos natural que quem está acompanhando uma criança num voo, se despressurizar a cabine e baixarem as máscaras, que você faça o quê? Pegue a máscara e tente colocar na criança. Está errado. Está errado. A orientação é, primeiro coloque em você, para você estando bem, você poder ajudar o outro.
Essa coisa do altruísmo é um dos muitos enganos, inclusive defendidos em nome de Jesus, que foi o que claramente falou que o altruísmo é um equívoco. É gozado isso, né? Não faltam elogios sobre o altruísmo. E na prática, para Jesus, por toda parte, para salvar uma pessoa no mar, para ajudar uma pessoa no avião, não é prático, não é ético, não é lógico, mas mesmo assim a gente continua falando. É incrível isso. Pois é. Esse é o sentido da vida, essa é a nota 10. Mas sabendo como a gente tem tantos equívocos frente ao amor, Jesus não se deu por satisfeito. No final da missão dele, ele falou assim: esse negócio de só exaltar o amor não vai dar certo, a humanidade não entende o que é o amor. Eles precisam de um parâmetro, de um exemplo, de uma coisa concreta para eles entenderem o que é o amor. Aí no final da missão dele na terra, ele falou assim: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, dou um novo mandamento. E vocês e eles devem ter perguntado assim: mas que novo mandamento? É amar uns aos outros? É a mesma coisa que ele já tinha falado? Não, ele não parou aí, ele falou 4 palavras depois: um novo mandamento vos dou, vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Escolinha do professor Raimundo. A gente achava que estava levando um 10, não é? Porque quem aqui vai falar que não ama nada nem ninguém? Impossível. Todo mundo ama. Mas quando ele colocou essas 4 palavras, quem aqui acha que já ama como Jesus nos amou? Quem? Tem alguém? Puxa, que bom, a gente não precisa ligar para o plantão psiquiátrico do Guilherme Álvaro, né? Ia ser constrangedora, no meio da palestra, entrar uma ambulância aqui, ia ser chato. Mas essa é a nota 10. E nós, em sã consciência, qualquer aluno em sã consciência vai falar: essa nota 10 nessa vida não vai rolar. Bom, se eu preciso aprender, se esse é o grande aprendizado colocado por Jesus, e se eu não vou alcançar, estamos destinados ao fracasso? O que vocês acham? Não. O próprio mestre deu uma média mais simples, que está acessível a todos. Vou repetir: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Dito de outra forma, se você quer estar na transição planetária, se você quer passar de ano, tem um 5 de média. O 10 é o amor de Jesus, mas tem um 5, que é fazer a paz. E fazer a paz aonde? Dentro da gente. Será que isso é tão impossível assim? Vamos tentar ajudar a respeito disso, porque nós estamos numa doutrina espiritualista, e o espiritualismo nos ajuda demais a nos pacificar. Mas novamente, não adianta só da boca, não adianta só crer. Se eu fizer uma pesquisa aqui, você crê na reencarnação, vai dar próximo de 100%, é ou não é? Mas se eu perguntar: você já fez a tarefa da autopacificação? Talvez não dê 100%. Tem alguma coisa que mexe com você? Tem alguma coisa que te tira do sério? Tem alguma coisa que mexeu aquilo, pegou para você? Muitas. E eu digo para vocês que a reencarnação bem compreendida dá uma base de autopacificação ignorada pelas pessoas. E eu vou tentar explicar a minha ideia aqui para vocês. Quase todas as violências humanas, elas partem da identificação com aquilo que é provisório. Simbolicamente, seria como eu propor uma dinâmica de grupo aqui.
todo mundo que tivesse de camisa preta viesse para esse lugar, quem tivesse de camisa verde para aquele lugar, quem tivesse de camisa azul para outro lugar, e fizesse grupos de pessoas. E aí, quando os grupos estivessem divididos, eu propusesse para vocês: agora agridam-se. Agridam-se uns aos outros. Aí você vai falar assim: mas por que eu vou agredir outra pessoa? Não tem sentido isso. Até porque eu, hoje, escolhi vir com camisa preta, mas eu tenho lá no armário, eu tenho uma azul também. Então é ridículo eu agredir uma pessoa porque está com uma camisa diferente de mim. É ou não é? É exatamente isso que a gente não vê. É exatamente isso que a gente não percebe quando agride, quando faz a violência. Por quê? O homem machista acredita que é homem. O branco racista acredita que é branco. O rico que humilha pobres acredita que é rico. O israelense e o palestino, que agridem uns aos outros, acreditam que são o quê? Judeus e palestinos. Nós não temos certeza, principalmente quando é um jogo Brasil e Argentina, que nós somos brasileiros. Não temos essa certeza? Tudo mentira. Tudo ilusão. Em outra vida, já tivemos outro sexo, outra raça, outra nacionalidade, outra posição de classe. Não é assim que a gente sabe pela reencarnação? E na próxima, podemos ter outra posição ainda diferente. Como é que eu vou agredir uma pessoa só porque ele veio com uma roupa, uma cor diferente da minha? Tem sentido isso, minha gente? Se e quando, pelo menos nós reencarnacionistas, refletirmos sobre a nossa crença, vai ter consequências revolucionárias. Revolucionárias. Vocês não acham? Até porque diz a doutrina, dizem os próprios romances, meu amigo, minha amiga, se você não abstrair da sua condição momentânea, se você se apegar e se identificar excessivamente com a sua cor de pele, com a sua orientação sexual, com a sua classe social, com a sua nacionalidade, e humilhar o diferente, sabe o que pode acontecer na outra vida? Não é punição de Deus. Não é punição de Deus. Pode bem ser que o machista, assassino de mulheres, renasça mulher. Que o racista, orgulhoso, que humilha pessoas com outras cores de pele, que ele renasça com a outra cor. Que o rico renasça pobre. E não é vingança de Deus. Porque, de novo, a nossa cultura religiosa faz com que a gente pegue ideias novas e revista de posturas velhas. Não é punição de Deus, não é o inferno dos espíritas. A reencarnação não é isso. A reencarnação precisa ser melhor compreendida. E ela é bem compreendida se nós entendemos o projeto pedagógico de Deus, que tem como objetivo último o amor, e tem uma ferramenta para chegar até o amor. Qual é essa ferramenta? Essa também vai cair na prova. Se vocês não souberem responder, perde ponto. Vamos tentar entender a mensagem dos espíritos. Todo erro da Terra, todo o mal da humanidade tem uma origem só, dizem eles. E saber disso é excelente, porque qual é a importância de um diagnóstico para quem está doente? Tem alguma importância? Toda.
No momento que se você passou em 10 médicos, nenhum deles conseguiu fazer o diagnóstico da sua dor, e um consegue achar, você abraça o cara. Graças a Deus que o senhor achou. O diagnóstico é extremamente importante. E os espíritos falam que todo erro humano parte do orgulho e do egoísmo. O que é o orgulho e o egoísmo? É a identificação com o eu, é a idolatria do eu, eu sou o centro do mundo. Isso existe no mundo? O que vocês acham? Tem pessoas que se acham o centro do mundo? Que só o que elas entendem que é bom é que é bom? Só para falar da desgraça mais comum para a gente, a polarização política, os dois lados têm certeza. Mas tem outras também. Então, minha gente, é um dilema muito sério. Como é que a gente vai sair dos antolhos? Essa é a palavra que pouca gente também conhece, palavra antiga. Do tempo que se cavalgava, para você poder dirigir um cavalo, você colocava antolhos do cavalo. O que é antolhos? Aquelas abinhas. 2 abinhas que você coloca na lateral do rosto, da cara do cavalo, e que torna o mundo dele muito mais restrito. Ele só consegue olhar aquilo que o dono quer que olhe. A terra tem tido dono. Nos últimos séculos, nos últimos milênios, a terra tem tido dono. E é fácil de você perceber isso. Qual é a lógica dos meios de comunicação? São as boas notícias? Qual a lógica do sistema financeiro? É ajudar os empreendedores a produzir? Qual a lógica da indústria farmacêutica? É produzir saúde? Quem manda na Terra nos últimos vários milênios? É alguém que colocou no seu olho, no seu rosto e no meu rosto, antolhos. Tem gente hoje morrendo por beleza. 2024 teve uma moça linda, no meu conceito, isso é muito subjetivo, uma moça linda, que morreu fazendo cirurgia plástica no joelho. Pesquisa de opinião. O joelho de vocês é bonito? Quem tem um joelho lindo aqui, por favor? Eu pensei que fosse só o meu. Tem gente que opera a orelha. A orelha pode ser linda? Bom, deixa pra lá. Não sei, porque joelho dá para operar dentro. Quando a minha mãe tem muito problema no joelho, tem muita gente com dor no joelho, realmente com o tempo vai ficando complicado. Então isso é importante para dar mobilidade, a critério médico. Não pensem que isso é prescrição porque eu sou assistente social. Mas para ficar bonito, morrer para ficar bonito, isso sabe o que é? Manipulação. Manipulação de quem? Dos donos da terra. E os donos da terra mandam na gente colocando objetivos. Felicidade é ter o quê? Vamos lá. Pelo que a massa sai da cama? Pelo que as pessoas se obcecam e fazem de tudo e agridem umas às outras? Dinheiro, mas também poder, mas também fama. Isso tudo é o quê? Manipulação. Eles põem esses objetivos, todo mundo corre atrás desses objetivos, uns se matando com os outros, enquanto a gente está nessa, atendendo os objetivos deles, uns estamos produzindo sombra. E nós produzindo sombra estamos sob as mãos da lógica das sombras. Antolhos. Orgulho e egoísmo são antolhos, certo, mas e para poder sair dos antolhos, para poder nos libertar dos antolhos, o que fazemos? Aí há uma confluência de ciência, filosofia e religião. Todo mundo sabe como é que se sai dos antolhos, como é que se liberta do orgulho e do egoísmo. É até óbvio.
É óbvio? Fala alguém aí, vai. É óbvio. A única maneira de você sair do orgulho do egoísmo é colocar-se no lugar dos outros. A psicologia chama isso de empatia. A religião, a melhor religião, a religião que honra as carças, como se falava antigamente, chama isso de compaixão. Então, para você ter um bom casamento, um casamento de paz, para você ter uma família de paz, para você ter um ambiente de trabalho de paz, para você ter um ambiente institucional aqui na casa, porque eu tenho certeza que também tem fofoca, eu tenho certeza que também tem inveja, porque onde tem ser humano tem isso, não é? Para você ter felicidade, ter mínimo êxito nas relações, você precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Isso expande a alma. Parece pouco, não é? Isso expande a alma. Vou falar para vocês uma dinâmica que professores de filosofia podem usar para falar sobre a importância da empatia. Então a professora chega na sala de aula e reparte a sala de aula em 4 grupos. O primeiro grupo coloca aqui, o segundo lá, o segundo lá e o segundo cá, nos 4 cantos da classe. No meio da classe coloca uma caixa com um pano em cima. Tira o pano e faz uma pergunta óbvia para a classe: de que cor é a caixa? A pergunta mais óbvia possível. Dá a palavra para o primeiro grupo e o primeiro grupo... Ô professor, faz uma pergunta mais difícil. Todo mundo está vendo que a caixa é verde? Aí o resto tudo ri na cara dele. E eles não entendem nada. Daí dá a palavra para o outro grupo, e o outro grupo faz a mesma coisa. Aquele grupo lá só tem gente doida. É claro que a caixa é amarela. Aí todo mundo ri deles. Ridículos. Aí na terceiro grupo, a mesma coisa. Professor, a caixa é azul. Eu estou usando as cores da bandeira, não por acaso. A caixa é azul, professor. Todo mundo ri deles também. E o último grupo fala que é branco. E todo mundo ri deles também. Quem está certo? Quem está certo é um aluno. Um aluno só daquela classe, eu estou contando uma historinha, que estranha aquela situação maluca, absolutamente insana, e resolve levantar da cadeira, sair da acomodação, porque esse negócio de culpar os outros é uma acomodação, é um vício comportamental, expresso por Jean-Paul Sartre, famoso filósofo francês, que ironicamente falava assim: o inferno são os outros. Tem isso no condomínio? Tem isso no casamento? Tem isso na entidade? Tem isso na política? Por toda parte o inferno? Todo mundo, menos a gente. Por isso que a gente não resolve, por isso que o casamento não melhora, por isso que o Brasil não anda, porque o inferno são os outros. Não é lógico isso? E vocês estão notando que eu não estou falando de esquerda nem de direita, estou democraticamente dividindo as responsabilidades. Nem de mulher e homem, mas apesar de ser óbvio que o homem é superior que a mulher, mas isso... Alguém discordou aqui. Bom, vamos deixar para lá. Colocar-se no lugar dos outros é tão importante, tão visceral, para sair do egoísmo. Colocar-se no lugar dos outros é você, cada vez que você consegue um exercício disso, os teus antolhos faz assim, ó. Começa a expandir o teu ponto de vista. E isso é maravilhoso, isso é crescimento espiritual. Um homem cresce quando pesquisa o universo feminino. Vai lá, cresce ou não? Uma mulher cresce quando pesquisa o universo masculino? Um rico cresce quando pesquisa o universo do pobre?
O brasileiro cresce quando pesquisa o universo do japonês. Temos alguma coisa para aprender com eles? Vocês estão entendendo, gente? Isso é tão importante, mas tão importante, que como a gente não tem boa vontade para fazer isso, vocês conhecem muita gente com boa vontade para se colocar no lugar dos outros? Se conhecer um, gruda nele. Gruda para aprender, porque é uma pessoa com bom grau de maturidade. Isso é boa vontade. Se você não tiver isso, e a maioria da terra não tem, sabe o que Deus, na sua benevolência, nos deu? A reencarnação. Quando Deus coloca o rico orgulhoso, o racista, o sexista, o violento nacional, na posição do outro, o que ele está fazendo? Ele está colocando no corpo, na matéria, alguma coisa que ele deveria ter feito na boa vontade, na lucidez. Mas aí ele não vai ficar indiferente à nossa teimosia. Ele nos coloca no lugar do outro para ver se... Acorda, tu que dormes, fala Paulo nas suas cartas. Acorda, desperta do teu egoísmo, da tua loucura. Não é verdade que o seu sexo, a sua religião, a sua classe, a sua ideologia é que são as boas. Não é verdade. Será que a gente está maduro para acordar isso, ou a gente ainda quer uma guerrinha? Ah não, eu só quero paz, só quer paz, sei. Quero ver no dia a dia, quero ver se você está pronto para abrir mão das suas convicções de que você é o detentor da verdade. Será que você está? Eu me formei como terapeuta de casais. E o método é simples. Você começa, não junta os dois. Você começa falando individualmente. Maridos e mulheres estão unidos. Na verdade, que o problema do casamento é o outro. Essa é a grande união de todos os casamentos. Mesma coisa de todos os outros conflitos humanos. Está na origem de todas as guerras e toda a violência. O orgulho e o egoísmo. Se você não está pronto para descobrir a riqueza, a expansão do outro, você está se autocondenando a só tentar aprender em outras vidas. Mas, Maurício, quantas nações? Se você vai na Espanha, quantas culturas tem dentro da Espanha? Na Itália, quantas? Quantas Itálias tem dentro da Itália? Quantos Brasis tem dentro do Brasil? Quantas profissões tem dentro de cada região? Quantas opções sexuais? Só para você falar toda a sopinha de letrinhas, LGBTQIA+. Quantas divisões nós fizemos na Terra? Será que nós vamos ter que viver em todas? Para ver se expande a cabecinha da gente? Não, é pior do que isso. Eu já trabalhei com carrinheiro, eu sou assistente social. Trabalhava com uns carrinheiros que puxavam carroça com uma pose que parecia que estava em Buckingham. Tem mulher que fala mal de mulher? Tem ou não tem? Tem preto que fala mal de preto? Tem brasileiro... Bom, isso aqui não falta. Brasileiro que fala mal de brasileiro é uma... Então, não basta viver a outra polaridade. Você precisa se dispor a aprender com a outra polaridade. Vocês estão entendendo? Uma pessoa pode viver nas diferentes posições e não aprender. Aí precisa fazer o quê? Aluno que não aprende, desde a escola. Aluno que não aprende, repete. Então vai repetir quantas vezes? Porque eu ouvi falar que tem gente que se revolta com as coisas. E eu já perguntei aqui, todo mundo falou, sou eu. Ouvi falar que tem gente que se queixa das coisas. Vocês já ouviram falar isso? O que pode acontecer com esse aluno que briga com a lição? Com esse aluno que briga com o professor? Com esse aluno que briga com o médico? Ele vai se curar? Ele vai aprender? Somos nós, gente. A violência começa com a rebeldia, a violência começa com a queixa, a violência começa com o orgulho
e com egoísmo. E Deus nos convida o tempo todo a aprender. Aquele cara que é muito orgulhoso da heterossexualidade pode ter um filho com opções diferentes. E aí você... Tem uma amiga que fala assim, Deus não mata, mas achata. Aí você é racista, como a minha avó falava, nunca me apareça com uma namorada preta. E eu apareci, ela quase surtou. Eu via minha mãe costurando, pequenininho, via minha mãe costurando, falava, mãe, me ensina a pregar um botão? Ela falou, não, a tua mulher vai fazer para você. Vocês vieram de família preconceituosa? Ou fui só eu? Ah, fui só eu, vocês desculpem, é um ser inferior. Será que tem um jeito melhor para falar aqui? Nós, se você quer saber quem você é, nós somos formados pelo meio. Se você quer analisar os seus valores, você precisa analisar de onde você veio. Porque todo aquele que não transformar vai repetir. Você quer ser igual? Como é que chama? Praga da Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Será que nós estamos destinados a repetir erros, os nossos e da nossa família? Estamos, exceto se você se der conta, porque aí você percebe e vai transformar. Vocês nunca tiveram um irmão para falar para vocês, nossa, você está fazendo igualzinho o papai? Dá vontade de esganar, não dá? Nós estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. E para isso, um mecanismo foi dado para nós no início de toda a vida. No início de toda a vida, Deus nos deu a chave da transformação. O que é a chave da transformação? Qual é o período da vida que você mais aprende, que você mais se transforma, que você mais se expande? Qual é? A infância. É uma janela de oportunidades. E é maravilhoso que Deus nos tenha dado isso, porque Ele não é uma coisa teórica. Todo mundo aqui já viveu, porque meu guia espiritual falou que todos vocês já foram crianças. Tá vendo? O cara é bom. Vocês já sabem como se expandir. É só cultivar a leveza, a brincadeira. Tem alguém que tem brincado ultimamente aqui? Levanta a mão, por favor. Quem tem brincado ultimamente? Tu tem neto, não tem? É por isso, não é? Eu vou fazer um sindicato tem neto, tem tia, deve ter outras polaridades aqui também. A vida nos convida à leveza, a brincar, a ser criança de novo. E mais do que a vida, o mestre da vida, que disse o que para nós? Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Pela porcentagem de quem levantou a mão, tu já viu como está feia a coisa. Tem pouca gente brincando. Tem pouca gente sorrindo. Eu há 2 anos tenho feito um estudo que tem alegrado a minha alma. Do 2º livro mais traduzido do Ocidente. Vamos a pergunta mais fácil, que eu tenho feito pergunta muito difícil aqui. Qual é o primeiro livro mais traduzido do Ocidente? Essa é fácil. Qual é o segundo? O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um convite para você se recriançar. Que pode vir sim com um neto, um sobrinho, um filho. Que pode vir com você estudando de novo. Quem voltou a estudar aqui depois de velho? Você não se sente, não dá uma arejada na vida? É bom. Nós precisamos nos recriançar. E eu não tenho autoridade nenhuma para falar nada para vocês, porque eu sou colega de classe. Mas eu estou lembrando do mestre. Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino do céu. Ah, Maurício, aí dancei, porque eu já tenho mais de 70. Não é questão de corpo, é questão de alma. Nós precisamos brincar,
Nós precisamos estudar, nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Isso faz bem para a alma, põe um sorriso na minha cara, como diz a música do Caetano. Precisamos ser como crianças. O espiritismo às vezes é muito sério. A gente é tão ignorante sobre essas coisas que a gente xinga os outros de ser infantil. Ah, você é muito infantil. Quando você ouve um negócio desse, você devia dar um abraço na pessoa. Muito obrigado, que beleza. Ou então, eu sou uma pessoa séria. Grande coisa. Vocês não se orgulham de ser homens e mulheres sérios? Que tragédia. A gente tem que se orgulhar de ser criança. Vamos brincar. Vamos se abrir para aprendizados. Vamos se abrir para afetos. Dentro da pessoa que você mais odeia, tem um filho de Deus. Uma das coisas mais revolucionárias que eu já vivi em rede social foi uma foto, em preto e branco, daquelas bem antigas, uma criança numa sala posando. Tinha um tapete, móveis austeros e uma criança no meio fazendo uma pose, mas uma criança linda. Embaixo tinha 2 nomes, Adolf Hitler. Adolf Hitler já foi uma criança linda. Eu vou aumentar aqui. Cada um de nós já foi também. Você já viu foto tua bem pequena? Você era lindo, você era linda. Você era uma criança amável, você era uma criança linda. Será que a gente pode ser ainda? É o convite, é o chamamento, é a convocação de Deus para esse momento. Criance-se e pacifique-se. Assim vai ser a nossa transformação e a gente vai herdar essa terra. Muito boa noite, gente. Um recadinho sobre os nossos livros, como o Rui já falou. Tem um livro que ajuda a fazer o Evangelho no Lar. Se você quiser chamar de círculo bíblico, como os evangélicos chamam, se você quiser chamar de terço, como os católicos chamam, novena, é sim um pouco diferente o rito, mas o que interessa é chamar Deus, chamar a luz para a tua casa, a defesa espiritual. A gente canta, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mas Jesus não é arrombador de porta. Quem já viu Jesus com pé de cabra na mão? Não tem. Para ele entrar na sua casa, ele precisa de boa sintonia. Você precisa oferecer para ele boa sintonia. Faça o Evangelho no Lar. Tem um livrinho nosso lá com pequenas reflexões que ajudam. Tem outro que pensa a transformação interior, o autoconhecimento, a partir de Paulo de Tarso. O livro chama-se Saulo e Paulo, para pegar os 2 momentos, o momento de sombra e o momento de luz de Paulo de Tarso. É muito forte. Tem outro livro que pensa a nossa reflexão, a nossa relação com Deus. Fala sobre a religião do futuro. Qual é a religião do futuro? Cada um puxa para a sua brasa, é claro. Eu digo que a religião do futuro é a prática do amor. E tem um livro que pega o Pequeno Príncipe e relê o Pequeno Príncipe à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando todos os símbolos e há pérolas ali dentro, vocês vão adorar. Muito obrigado. Toda a renda dos nossos livros é para projetos sociais.